Capítulo 17 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. Visão profética é ver da maneira que Deus vê. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Está em Provérbios 29:18. Visão profética é ver as coisas como Deus a vê. É saber discernir qual é o propósito celestial para um período ou época da nossa vida, assim como estar consciente do destino que Deus está colocando diante de nós, mesmo que ainda não esteja visível ao olho humano e nem pareça que venha se realizar um dia. Nosso foco deve estar no propósito de Deus e não na resistência que enfrentamos e que tenta nos impedir de prosseguir em direção ao destino que está diante de nós. Temos que ter à nossa frente uma visão correta se queremos chegar ao destino correto. Seria terrível se depois da corrida cruzássemos a linha de chegada errada. Seria um desastre mirar no alvo errado e ainda por cima acertá-lo. Os fariseus eram muito zelosos e diligentes, mas seu propósito era a autopromoção. Eles não tinham uma visão profética e por isso erraram o alvo. Qual é a destinação, o propósito de Deus para nós como igreja e para você como membro da igreja que é corpo de Cristo? Em Efésios 1-11 está dito que nele fomos predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Predestinação é a palavra que tem feito muitos tropeçarem. Para entendê-las, temos que examinar separadamente o prefixo e a raiz. O prefixo pré simplesmente significa antes ou antes do começo. A raiz destinação significa onde você terminará ou a linha de chegada. Juntando os dois, temos estabelecer a linha de chegada antes do começo. Portanto, Efésios 1:11 mostra que, antes de criar-nos, Deus definiu para a humanidade uma destinação que cumpriria o seu propósito. Em Romanos 8, do 28 ao 29, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nossa destinação, que Deus planejou antes de o tempo começar, é que nos amamos a Deus, fôssemos moldados à imagem de Jesus Cristo. Tudo o que é feito na vida ou no ministério deve ser direcionado para este alvo ou finalidade. O propósito de Deus ao criar você não foi para que você expulsasse demônios, curasse os enfermos ou ganhasse os perdidos para Jesus. Existem muitos que já fizeram essas coisas, mas que nunca cruzaram a linha de chegada pela simples razão que seu foco estava no ministério e não no alvo ou coração por trás do ministério. Agora uma pergunta deve ser respondida. Qual é o propósito de Deus em nos predestinar para sermos moldados à imagem de Cristo? A resposta é simples, porque Ele nos ama e deseja ter comunhão conosco, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Repetindo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Está em Efésios 2 ao capítulo 7. Aquele sempre foi o propósito de Deus desde o começo, quando criou o homem e o colocou no jardim. O Senhor vinha caminhar e ter comunhão com Adão porque o amava. Um dos descendentes de Adão conseguiu captar o sentido do propósito de Deus e sobre ele ficou registrado que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Está em Gênesis 5:24. E o escrito de Hebreus diz que antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Está em Hebreus 11:5. Por que Enoque agradou a Deus? Foi porque tivesse um maravilhoso ministério profético ou um grande ministério evangelístico? Nada disso. Foi porque ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Tudo o que Deus fez no passado está fazendo agora e fará no futuro com respeito à igreja. Deus tem a ver com este propósito. Portanto, o propósito do deserto é nos conduzir na direção de sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. Se perdermos de vista o propósito de Deus para a nossa vida, estaremos nos desviando e negando a fé. Como a igreja, se perdermos de vista o propósito de Deus, nos desviaremos e começaremos a secar.
Então, a motivação será conseguir resultados e aumentar numericamente, ao invés de fazer discípulos à imagem de Jesus Cristo. Está em Mateus 20, segunda parte do capítulo 17. Leia outra vez, Provérbios 29, 11. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. De qual desvio Deus está falando? Do desvio que nos leva a um chamado menor, ou seja, qualquer coisa além de ser moldada à imagem e semelhança de Cristo, é o desvio que nos impede de nos sentirmos satisfeitos até que o contemplemos face a face e vejamos a sua glória revelada. É o desvio que nos impede de aceitar qualquer coisa que não sua perfeita vontade. Este desvio nos impede de ficar confortável fazendo as coisas do modo como o mundo faz e nos impedindo de fazer as coisas do modo da carne. Falando de visão, Jesus disse: os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus 6, do 22 ao 23. Para que entendamos o que ele está dizendo, precisamos compreender o que ele não está falando com o olho físico. Jesus está se referindo ao olho do coração ou ao modo como percebemos as coisas. O modo como você percebe as coisas em seu coração é o modo como você vai se tornar. Está em Provérbios 23, 7, que afirma: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. O modo como você percebe as circunstâncias nas quais se encontra ou as situações que estão enfrentando determinará como você passará por elas. Os 12 líderes dos filhos de Israel que foram enviados para espiar a terra prometida, todos viram a mesma coisa. Todos viram as cidades fortificadas, os mesmos gigantes, os mesmos exércitos das nações cananitas. Entretanto, 2 deles vieram de modo totalmente diferente dos outros 10. 2 viram do mesmo modo como Deus estava vendo, e 10 viram através dos olhos da experiência natural, ou os olhos de sua própria capacidade. Com os olhos dele eram maus, todo o seu comportamento, ou como Jesus disse, o corpo todo também era. Eles falavam com a boca e respondiam com suas ações de um modo contrário à vontade de Deus. Por isso Deus disse que seu relatório era maligno ou mau. Vejamos quais foram os resultados daquela percepção equivocada. Deus disse: diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que vocês pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhe para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Está em Números 14, 28 ao 30. Fez com que eles falassem aos ouvidos de Deus algo que fariam com que eles nunca vissem aquilo mesmo que Deus lhe havia prometido. Foi a maneira como eles perceberam aquilo que estava diante deles. Eles não tinham uma visão profética, eles tinham a própria visão. Eles viram o que haviam falado, eles não viram através dos olhos de Deus, mas através de sua limitação, capacidade natural. Se quisermos atravessar o deserto vitoriosamente, devemos ver as coisas da maneira como Deus vê. Os filhos de Israel já estavam reclamando há mais de 1 ano antes que Deus enviasse os espiões à terra prometida. A visão já era má e o processo de desvio estava em ação, de tal forma que quando Deus permitiu que eles vissem a terra onde fluía leite e mel, eles a rejeitaram. Aqueles que veem apenas o deserto, entre aspas, as dificuldades associadas a ele, morrerão no deserto. Mas aqueles que mantêm os olhos fixos no autor da promessa e na visão que ele colocou adiante deles, sairão do deserto como guerreiros santificados, pronto para conquistar a terra santa que está à frente deles, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos ou nos desviamos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória externa que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Está em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Os sofrimentos experimentados no deserto, se comparados com o resultado deles, são considerados leves. A duração do tempo passado no deserto, comparada com os resultados que isso produz, equivale a um breve momento. Claro que quando você estiver no meio dele, achará difícil acreditar, a menos que tenha a visão do que há mais adiante. No passado, quando estava no meio de períodos de sequidão,
Eles certamente não pareciam durar um breve momento. Às vezes eu pensava, quando terminará tudo isso? Será que o que Deus prometeu se cumprirá algum dia? Nestes momentos, procurava lançar fora todos aqueles pensamentos e me animar no Senhor. Procurava lembrar as profecias que haviam sido feitas para mim e por causa delas continuava combatendo o bom combate, que está em 1 Timóteo 1:18. Aquelas profecias eram a visão de Deus para a minha vida, como Ele me revelou pelo seu Espírito através de sua palavra. Em 1 Pedro 2:11 lemos: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A alma é o campo de batalha no deserto. A alma consiste de intelectos, emoções e vontade. Vontade é aquela parte de nossa alma que decide se você seguirá pelo caminho de Deus ou pela carne. Se você enxergar as coisas como Deus vê, ou a sua atenção voltará para a aflição que estiver no passado, passando no deserto. Repetindo, a vontade é aquela parte de nossa alma que decide se você seguirá pelo caminho de Deus ou pelo da carne, se você enxergará as coisas como Deus vê, ou se sua atenção se voltará para a aflição que estiver passando no deserto. Tudo se resume em quem está no foco central, você ou o Senhor? Parte 3 do capítulo 17. Tudo se resume em quem está no foco central, você ou o Senhor? Os desejos carnais que travam a batalha na sua mente e suas emoções colocarão seu foco nos interesses egoístas. Isso desviará seu caminho da visão profética, porque o caminho de Deus não é do ego, mas a negação do ego. O Evangelho tem sido pregado e aceito por muita gente nesses últimos dias. É um Evangelho com facilidade. O foco tem sido o que Deus pode fazer por mim, ao invés de o que Ele quer de mim. O que Ele quer de mim. Esse Evangelho de facilidade não fala do sofrimento que envolve o seguir a Cristo. Pelo contrário, tem sido um Evangelho que apela para os desejos da carne, que tem levado muita gente a adotar um estilo de vida complacente. Ele não capacita os crentes para ser os soldados que Deus nos chama a ser. Lemos em 2 Timóteo 2, do 3 ao 4, que suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Por causa desse evangelho de facilidades, quando enfrentamos resistência ou dificuldades no decorrer da vida, procuramos uma rota de escape ao invés de prosseguir em meio a elas. A visão que nasce desse tipo de ensino não é uma visão celestial ou profética, mas uma visão egocêntrica. Paulo diz assim ao rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependesse e voltasse para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Está em Atos 26, do 19 ao 21. Existem muitas visões neste mundo, mas só uma visão celestial. O céu contém somente uma visão, que é a vontade do Pai. Observe que Paulo disse: porque os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Eles estavam seguindo a visão celestial e experimentando muita resistência a ela. Se ele acreditasse no evangelho de facilidade, como muitos fazem e ainda pregam hoje em dia, ele nunca veria o cumprimento da visão. Ele nem teria chegado à presença de Agripa, porque muito antes disso, buscaria um modo de escapar daquela resistência que estava experimentando, como resultado de sua jornada em direção à visão que Deus lhe havia dado. Jeremias também seguiu a visão celestial e por isso experimentou muita perseguição verbal e mental como resultado de sua obediência. Um dia, cansado por causa da perseguição, ele começou a reclamar: por que os caminhos dos ímpios prosperam? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Está lá em Jeremias 12:1. Deus não deu uma resposta simpática. Simpatia é o inimigo que fará com que você coloque o foco no seu ego. Deus lhe respondeu: se você correu com homens e eles os cansaram, como poderá competir com cavalos? Jeremias 12:5. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jeremias, se você fica cansado de enfrentar os soldados da infantaria do diabo, como será que vai ficar se enfrentar a cavalaria do diabo?
Trocando em miúdos, o que Deus queria dizer era: se você já está cansado e acha que a coisa já está mal agora, você ainda não viu nada. Prepare-se, porque a resistência que você está enfrentando vai piorar ainda mais. É a minha paráfrase. Precisamos saber que não existe grandes vitórias sem grandes batalhas. A coisa ficou feia para Jeremias. Ele foi do abuso verbal para o encarceramento na prisão, para em seguida ser jogado no calabouço e abandonado para morrer. Contudo, Deus os livrou de todas essas aflições e perseguições que ele enfrentou. As batalhas que a maioria das pessoas enfrenta hoje em dia no corpo de Cristo são ataques mentais e não a perseguição física que Paulo enfrentou. O que faremos quando a resistência ficar pior? As aflições que sofremos atualmente nos fortalecerão para que possamos enfrentar batalhas piores no futuro. O deserto é o campo de adestramento para as batalhas futuras. Assim como enviamos os soldados para serem preparados para a guerra, Deus envia seus soldados alistados para serem preparados no deserto para o ministério para o qual o chamou. O maior obstáculo que um soldado tem que vencer no treinamento é a si mesmo. Da mesma forma, a maior batalha que alguém pode experimentar no deserto dá-se no âmbito da sua alma. A guerra a ser vivenciada no deserto começa com a batalha que acontece na alma. O propósito do inimigo é fazer com que você dirija o foco para si mesma. Foi o que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Jesus estava faminto, depois de 40 dias sem comer, quando o diabo aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está em Mateus 4:3. A tentação era usar o poder de Deus fora da vontade de Deus para prover o que a sua carne necessitava. Precisamos nos lembrar de que quando Deus dá um dom, ele vem acompanhado de enorme responsabilidade de usá-lo bem e de administrá-lo como Deus quer. Deus iria ministrar as necessidades de Jesus, mas o faria ao seu modo. Por isso, logo depois que o diabo se retirou, os anjos vieram servir Jesus. Mais uma vez, vejamos o que Jesus disse sobre o seu ministério. Eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz e o filho também faz. Está em João 5,19. Observe que ele usa a palavra ver, porque Jesus não fez nada fora da visão profética. Quando estivermos passando por um período de sequidão, uma de nossas tentações será fazer as coisas do nosso modo, ao invés da quarta parte do capítulo 17. Quando estivermos passando por um período de sequidão, uma de nossas tentações será fazer as coisas do nosso modo, ao invés do modo de Deus. Isso pode envolver o uso do poder de Deus para conseguir alguma coisa antes do tempo de Deus. Você consegue imaginar um soldado que no meio de uma guerra não combata a partir das ordens de seu oficial superior, mas que saia lutando conforme o que acha que deve ser? Isso poderia causar um grande desastre para o soldado e para o batalhão ao seu redor. No treinamento de guerra, os soldados aprendem a obedecer para que não venham a perder a vida, arriscando-se tolamente, e os seus companheiros, quando estiverem no calor de batalha, ele aprende a obedecer à ordem de seu líder. É importante que tenhamos sempre em mente que o céu nos revela. Haverá momentos que pensaremos: preciso de uma resposta agora, ou tenho que fazer alguma coisa, porque se não fizer nada, tudo estará terminado. Mesmo que Deus não esteja dizendo nada, ainda assim Ele está falando. O que Ele está dizendo é: você não precisa fazer nada agora. Nessas situações temos que esperar no Senhor. Não force a barra, espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor, está lá no Salmo 27:14. Se nós focarmos em nossas necessidades e não nele, desânimo, um peso interior tomarão conta de nós. Não temos que nos fixar na aflição passageira, mas sim manter os nossos olhos na glória eterna que pesa mais do que todos eles. E nesta alegria que nos espera que devemos fixar os olhos. A alegria que nos aguarda. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Está em Tiago 1:2-4. Repare no que Deus diz para pensarmos nisso como um motivo de alegria. Observe que ele não diz metade de alegria e metade de tristeza. Não devemos admitir que haja nenhuma mescla de tristeza em nosso coração. Bem,
É fácil considerar tudo como motivo de grande alegria quando tudo está ótimo, mas não foi isso que ele disse. O tempo a ser considerado como motivo de alegria é os das provações. Por que Deus disse isso? Porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias 8:10. A alegria é uma força espiritual que nos capacita para suportar as aflições e aprovações. O que é a alegria do Senhor? Durante muitos anos pensei que a alegria do Senhor era a alegria que Ele próprio tem, mas eu não conseguia entender. Entretanto, não é bem isso que ele está dizendo. Você ouviu a expressão a alegria da culinária? A culinária não sente nenhuma alegria. O que eles querem dizer é que experimentamos alegria ao cozinhar, a alegria do Senhor. É a alegria que experimentamos no relacionamento com Deus. Ele nos dá alegria. Minha esposa e nossos 4 meninos me dão muita alegria. Quando estou longe de casa, basta que eu olhe para uma foto deles e meu coração se enche de alegria. Isso me dá força. E é isso que Neemias estava tentando dizer aos homens que passavam por um tempo difícil, encontrando muita resistência. Então Neemias proclamou: não se entristeçam por causa da perseguição. Fiquem os olhos no Senhor, porque quando vocês olharem para o Senhor, a alegria encherá o coração de vocês. E é isso que vão fortalecê-los. O louvor fará com que você mude o foco de si mesmo para o Senhor. No meio da provação é fácil perder de vista a capacidade de Deus atuar, por causa da intensidade da pressão resultante da resistência que você encontra. Davi foi o autor da maioria dos salmos, os quais foram em grandes partes escritos no meio de provações. Louvando a Deus, Davi foi capaz de se manter forte em meio às circunstâncias adversas. Em Isaías 61:3, Deus afirma que Ele nos dá o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Certo dia, durante um período de sequidão em que estava sozinho em casa, bateu uma depressão, peguei a Bíblia para ler, mas quase não conseguia fazê-lo. Então eu comecei a orar e foi ainda pior. No meu interior, sentia que o Espírito de Deus estava me dizendo: coloca uma fita cassete de corinhos. Então fui para o mezanino de nossa casa, onde ficava a aparelhagem de som, coloquei uma música e comecei a cantar junto. E quando acabaram os corinhos, senti que deveria tocar mais uma vez. E na segunda vez comecei a ouvir a minha própria voz cantando. A alegria começou a brotar na minha alma e logo estava dançando ao redor do mezanino e cantando. E percebi que meus olhos haviam se desviado de mim para a grandeza de Jesus. Então eu passei os 30 minutos seguintes dançando e cantando. A depressão passou totalmente e agora sentia que vida e força fluíam de mim, onde apenas meia hora antes não havia nada. Em Isaías 12:3, capítulo 3, lemos: com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Enquanto louvava, meu foco voltou-se para Ele e através da alegria do Senhor comecei a tirar força dos poços da salvação. O louvor nos ajuda a manter os olhos na alegria que nos espera, ao invés de nas circunstâncias que nos rodeiam. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistirão até o ponto de derramar o próprio sangue. Está em Hebreus 12, do 1 ao 4. Quinta parte do capítulo 17. Jesus enfrentou a maior prova que alguém já enfrentou ou que jamais enfrentará, fixando os olhos na alegria que lhe estava prometida. Essa alegria seria a ressurreição que viria depois da crucificação. Era a glória que viria por ter sido obediente no sofrimento e que faria com que muitos filhos e filhas entrassem no reino de Deus. Este é o caminho que está diante de nós, que seguimos seus passos, para além da negação do eu e da crucificação da carne, nos espera a vida ressurreta. Além do sofrimento da carne, nos aguarda a glória de Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está em Romanos 8:18. A glória de Deus
será revelada na igreja antes da volta de Jesus. E será um acontecimento de tal magnitude que atrairá cidades e nações inteiras para a salvação de Cristo. Nunca antes o planeta viu tal demonstração de seu poder como a que será manifestada através daqueles que permitiram que Deus os purificasse. Esse avivamento, que levará à grande colheita final, não precisará de nenhum marketing humano. Ele será movido pelo poder e glória de Deus. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para os provar, como se algo estranho lhes tivesse acontecido, mas alegre-se à medida de que participa do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro falou no versículo 4 ao 12 até o 13, no 1 Pedro. Qual é a alegria que nos espera? A da sua glória que será revelada em nós, os que sofreram como resultado da obediência a Cristo. Repare que a extensão do seu sofrimento é a mesma no qual você deve se regozijar-se, porque quanto maior a resistência, maior a glória. Mantenha o olhar fixo na alegria que nos espera, que é a sua glória que será manifestada em nós. Isso nos dará força para suportar as provas que viemos a enfrentar. Uma palavra final. Quero exortá-lo a seguir em frente, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. O deserto se transforma em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Está em Isaías 32 ao 15. O deserto não é o lugar para rendermos nossas almas de guerra e desistir. É o lugar onde temos que ser ousados, corajosos e fortes para fazermos a vontade de Deus. É onde devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo firmemente. Mas lembre-se, temos que discernir entre o que vem do diabo e o que é da carne. Você não pode jogar a carne fora, mas deve lidar com ela através do arrependimento. Deus o trouxe até ali para que você possa saber o que está no seu coração. Muitas vezes houve coisas que no início pensei que fosse do diabo, mas que na realidade eram áreas da minha vida que precisavam ser submetidas a Cristo e estavam ocultas para mim. Em sua busca do chamado celestial de Deus em Cristo, lembre-se dessas palavras de exortação. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. 2 Coríntios 2,14. Paulo diz aos romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Mas todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, do 35 ao 37. E aos Coríntios: mas graças a Deus que nos dará a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 57. Nunca desista de buscá-lo, não desista. Mantenha a visão diante de seus olhos, não importa quais sejam as circunstâncias que você venha enfrentar. Tudo parecia sem esperança para José no poço, mas quando ele foi jogado no calabouço, pensou que fosse o fim. Parecia ser impossível a visão que se cumprisse um dia, mas lembre-se, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Está em Marcos 10, 27. Assim também será com você. Não importa quão difícil venha a ser, tudo é possível para aquele que crê. Está em Marcos 9, 23. Continue a buscá-lo com todo o seu coração e creia naquilo que lhe tem falado através do Espírito de Deus e da sua palavra, para que você possa experimentar a vitória no deserto, que você possua o supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. E aqui termina o livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. Fiquem todos na paz, todos do grupo. Deus seja louvado. Aleluia.